Olá pessoal, todos bem, todas bem? A gente preparou essa aula online para estar trazendo aquilo que levamos na aula presencial, referente à aula inaugural da formação contínua em educação ambiental, que está acontecendo dentro do projeto socioambiental da Sabesp, com a realização da Preservale em parceria com a Prefeitura Municipal. No dia 15/3/2023, realizamos no Departamento de Educação, em 2 períodos, essa primeira aula com o tema Fundamentos da Educação Ambiental. Tivemos a felicidade de ter isso com base no Google Forms, que passamos 205 docentes inscritos, totalizando depois com uma outra lista de professores que não estavam inclusos, um número de 230 professores em Cajati, um número bastante expressivo. Todos os professores da rede municipal estão sendo contemplados nessa formação, que vai ter uma carga horária de 40 horas. O projeto socioambiental da Sabesp acontece espelhado no Programa de Educação Ambiental da Sabesp, que é por onde as diretrizes de educação ambiental da Sabesp acontecem, são realizadas em âmbito estadual, e a gente vem também em harmonia com o programa aqui no Projeto Socioambiental do Vale do Ribeira. Lembrando que o Projeto Socioambiental aqui do Vale do Ribeira contemplam 2 municípios, é um projeto piloto, então além de Cajati está acontecendo também em Miracatu simultaneamente, com ações ambíguas, com ações também muito relacionadas, né? Inclusive a própria formação dos professores também está acontecendo em Miracatu, com a mesma carga horária, com uma matriz curricular idêntica, e são os 2 municípios aqui da região que estão sendo contemplados, com algumas outras ações também que acontecem dentro do projeto que se espelham na região. Então, nós da Preservale, eu, Rafael Guimarães, que estou como coordenador do projeto, junto com o professor João Vicente e a Tânia, fazemos parte da equipe educadora. Estamos realizando esse projeto junto à Sabesp e o Governo do Estado de São Paulo, contemplando o município, né, de Cajati e Miracatu. Passamos agora ao nosso vídeo institucional, quem somos, quem é a Preservale e aonde a gente quer chegar, levando como bandeira, como estandarte, como representação o nosso Vale do Ribeira. A Preservale é uma empresa de soluções ambientais inteligentes. Atuamos com base na economia solidária e em conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Nossos pilares sociais, ambientais e de governança são firmados na busca pelo desenvolvimento sustentável dos territórios. Temos orgulho de ser filhos do Vale do Ribeira e possuir a Mata Atlântica como nosso berço, onde defendemos com amor e respeito a conservação de seus recursos naturais, em especial a água. Nossa missão é gerar, desenvolver e produzir soluções ambientais inteligentes de impacto positivo na sociedade, com ideias inovadoras em consultoria, através da prestação de serviços técnicos especializados e com excelência para o setor público e privado. Nossa visão é ser uma empresa reconhecida pelos serviços prestados junto aos seus clientes com transparência, agilidade e profissionalismo, oferecendo sempre soluções inovadoras e sustentáveis. Nossos valores são firmados na celeridade, efetividade, inovação, integridade, segurança jurídica, sustentabilidade e transparência. Acreditamos que a humanidade precisa entender a alfabetização ambiental como uma necessidade primordial para a nossa própria sobrevivência. E essa crença é o que nos move rumo a um planeta de paz e respeito a todas as formas de vida. Não existem problemas ambientais. Existem apenas sintomas ambientais de problemas humanos que podem ser resolvidos com educação. Preservale soluções ambientais inteligentes.
Bom, a Preservale é tudo isso que o vídeo mostra, traz uma síntese de nossas missões, nossos valores e todo o nosso DNA 100% Vale do Ribeira. Falando agora um pouco sobre o projeto socioambiental, para quem não tem o conhecimento, o projeto ele tem os seus objetivos gerais, que focam especialmente a questão do saneamento ambiental, o uso adequado do sistema de saneamento coletivo e individual, a qualidade de vida e a qualidade dos recursos hídricos dentro de um contexto da educação ambiental. É sábio que o saneamento básico, como seu próprio nome diz, é de suma importância para o desenvolvimento humano, social, econômico das pessoas e dos territórios, e a gente sabe também que a nossa região sofre muito com o baixo índices que medem o desenvolvimento humano. E o saneamento básico é um dos indicadores que se considera. A nossa região tem índices que precisam ser melhorados, assim como a maioria das regiões do Brasil, e que pela educação ambiental, pelo projeto, existe uma visão, existe a busca pela melhoria do entendimento de todos, sobre cada um assumir a sua responsabilidade para a gente poder chegar à audaciosa meta da universalização do saneamento básico, que vai ser um tema que a gente vai falar bastante em todo o processo de formação. O projeto ele tem ações e atividades, ele vai estar acontecendo durante 2 anos no município, iniciou em novembro do ano passado, e ele é dividido em 4 ações específicas, uma ação que vai acontecer exclusivamente dentro da Sabesp, que já iniciou, inclusive aconteceram já 3 aulas, finalizamos recentemente agora a aula falando sobre a Agenda 2030, específico com profissionais da Sabesp que estão sendo formados para serem educadores ambientais e levarem a continuidade das ações depois desse 2º ano, durante o processo de execução e depois também. É uma ação dedicada exclusivamente para as escolas, ambiente escolar e os professores, onde está acontecendo essa formação. Uma ação dedicada à sociedade civil, e também envolve o entorno da escola, a escola como um empreendimento social ou socioambiental na comunidade, nas comunidades onde elas se encontram, e a produção de material didático e informativo, onde já iniciamos, por exemplo, uma cartilha de educação ambiental, que possivelmente mais em 1 mês, 45 dias, vai estar disponível para todos os alunos e professores, é o que a gente está trabalhando para viabilizar. Isso falando das ações iniciais e mostrando cada uma dessas ações e falando um pouco das atividades. Então, dentro das ações B, denominadas ações B, é onde está tendo a realização desse curso de educação ambiental para os professores, colocando uma informação bastante importante que, enquanto termo de referência, enquanto obrigação que tínhamos, deveríamos fazer uma formação de 6 horas com os professores. Então, isso é o que estava estabelecido no projeto. Iniciamos lá em novembro as primeiras conversas com o Departamento de Educação, com a Prefeitura do município. Entendemos que uma carga horária suficientemente adequada em todos os pontos de vista para ser considerada uma formação contínua deveria ter 40 horas. 40 horas é bem mais que 6 horas. A gente trouxe essa discussão para dentro, garantimos que, enquanto Preservale, a gente defendia, sim, por todos os motivos óbvios, a transformação de 6 em 40 horas, conseguimos viabilizar e assim conseguimos constituir essa carga horária e atender a matriz curricular completa do curso. Bom, não só a formação, como todos os projetos que desenvolvemos na Preservale e dentro do projeto socioambiental também, a gente espelha os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os 17 objetivos, que é a própria Agenda 2030, que será a Agenda 2050, que trabalha e já vem trabalhando com os municípios, principalmente na questão de territorialização do currículo municipal escolar, A gente escolheu 4 ODS específicos para estar trabalhando nesse primeiro ano, não só na formação. O ODS 4, Educação de Qualidade, garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. É um ODS que acredito que alguns professores, principalmente, e com certeza todos os gestores de educação já têm uma familiaridade. Ele vem sendo trabalhado para, de fato, alcançarmos a melhoria da educação que todos sonhamos e entendemos
e acreditamos que ela deve ser contínua, né? Então, pela educação ambiental é possível se chegar também ao alcance de uma educação de qualidade, e quando a gente fala na Agenda 2030, dentro do ODS 4, tem uma meta que é a 4.7 específica, que fala que o desenvolvimento sustentável é necessário para o desenvolvimento das habilidades do aluno, para preparar o aluno para o mercado de trabalho, para ele estar inserido nessa agenda global e, consequentemente, alcançar uma educação de qualidade. Então, o segundo ODS dos 17 escolhidos é o ODS 6, água potável e saneamento básico, garantir, né, a disponibilidade e a gestão sustentável de água potável e do saneamento básico para todos. A gente sabe que muitos alunos da rede municipal estão dentro aí dos índices de vulnerabilidade social, e quando eu incluo a socioambiental, a falta de esgotamento sanitário, a falta de regularidade de coleta de esgoto, o não acesso à água tratada, a gente precisa lembrar que a cognição, a capacidade de entendimento intelectual do indivíduo, principalmente da criança, ela se deficita, digamos assim, ela se reduz uma vez que essa criança não tenha saúde, né? E quando a gente parte do princípio de que o indivíduo, uma criança, não tem acesso ao saneamento básico, isso atinge diretamente a sua saúde, atinge diretamente a sua capacidade de cognição e desenvolvimento intelectual, acadêmico e etc. O ODS 12, consumo e produção responsável, garantir padrões de consumo e produção sustentável, e esse é o ODS que eu particularmente mais gosto de trabalhar e de discutir, de buscar viabilizar. Não que eu não goste dos outros, mas é o ODS 12 que traz para a gente a possibilidade de trabalhar uma gestão adequada de resíduos sólidos. É no nosso consumo que a gente gera o nosso lixo. Poucas pessoas param para pensar nisso, só lembro do lixo quando o caminhão de lixo esqueceu por algum motivo ou não passou na porta da casa para coletar quase que diariamente seu lixo. Mas se a gente remeter à origem, a raiz do problema, o lixo é um problema, certo? Então a raiz do problema é o consumo. E é a partir desse princípio que a gente vai trabalhar a gestão adequada de resíduos sólidos na formação em todo o projeto. Então, a alfabetização ambiental é o tema, o termo que a gente usa na empresa quando a gente vai levar educação ambiental para o ambiente escolar, para o professor, para o aluno, para os pais, enfim. E a matriz curricular discutida, escolhida e definida juntamente com o Departamento Municipal de Educação foi a seguinte: a primeira aula que estamos realizando hoje, que realizamos, né, que é Fundamentos da Educação Ambiental, o tema. O segundo tema, Agenda 2030 e os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aplicados ao planejamento escolar, aplicados à sala de aula e ao ambiente escolar também. Gestão de recursos hídricos, entender a nossa bacia hidrográfica, entender o que é gestão de recursos hídricos e como trazer essa modelagem para a melhoria da qualidade de ensino, por exemplo. É um dos temas chaves aí, gestão de recursos hídricos, a gente vai estar falando bem no meio da formação. Saneamento básico, e a gente vai trazer uma ênfase para o marco do saneamento, a Lei Federal 14.026 de 2020, e mudanças climáticas, emergência climática como último tema. Totalizando as 40 horas dentro dessa matriz curricular. Bom, passamos e tivemos, como apresentei, 205 respostas no formulário, que foi uma prévia também desse primeiro tema, que é Fundamentos da Educação Ambiental. E eu vou trazer aqui algumas respostas que são bastante curiosas para a gente iniciar essa conversa longa que teremos aí na formação, passando por todos os temas sobre educação ambiental, entendendo e desmistificando o próprio entendimento da educação ambiental e do meio ambiente, com os temas que a gente propôs. Então, uma pergunta que fizemos e tivemos 205 respostas, 205 professores aí do município respondendo. Você trabalha com as temáticas ambientais em sala de aula? Quase que uma totalidade diz que sim, mas uma pequena parcela dessa pizza diz que não, né? Então não são todos os professores que trabalham, isso foi autodeclarado. Você já abordou questões sobre saneamento básico em sala de aula? Já são 2 pedaços de pizza, mas a grande maioria, quase 80% dos professores já trabalharam questão de saneamento básico em sala de aula. Você já ouviu falar na Agenda 2030 e os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU?
E esse gráfico traz, por mais simples que pareça a pergunta, nos traz a certeza que acertamos na escolha de colocar a Agenda 2030 como um tema de uma das aulas, a segunda aula. Porque mais da metade disse que não, que nunca ouviu falar nos ODSs. E aqui em poucas palavras, a definição de educação ambiental. Tivemos também 205 frases, todas muito explanadas, por mais curtas que pareçam. Às vezes uma palavra traz ali um ponto de vista muito interessante sobre o que é para o indivíduo, para o professor no caso, educação ambiental. Falar aqui algumas, separei, né? Uma meia dúzia aqui de resposta, mas me trouxe aqui bastante reflexão, a qualidade de vida, né? Então, educação ambiental, um indivíduo que é educado, ele tem a qualidade de vida para si e leva a qualidade de vida para os outros, para a sociedade enquanto cidadão, né? Vida, amar a vida, prioridade no ensino. Então, o que é educação ambiental? Além de outras fases, foram 205, a gente vai repassar esse material para todos vocês trabalharem, entre vocês também, além de refletirem. Eu mesmo que trabalho com educação ambiental com vários projetos, já trabalhei com vários projetos, lendo aqui as respostas me trouxe mais entusiasmo de acreditar que vocês, educadores, acreditam que a educação ambiental é de fato uma ferramenta para melhoria do ensino, para a transformação do indivíduo e para a prática da cidadania, acima de tudo. Uma outra pergunta, você já ouviu falar sobre a universalização do saneamento básico, né? Universalização do saneamento básico é levar o saneamento para todos, sem excluir nenhum. Todas as pessoas, de todas as cidades do mundo, né? Mas falando do Brasil, de nós brasileiros, que trouxe essa responsabilidade e tem uma lei federal, tem um marco do saneamento que traz essa responsabilidade. Até 2033 é a meta audaciosa de levar o saneamento para todo brasileiro. E aqui tivemos também uma grande margem, mais de 40% dos professores nunca ouviu falar em universalização do saneamento básico. E um paradoxo, no entanto, a grande maioria, quase que a totalidade, considera importante o papel do educador para a universalização do saneamento básico. Acredito que deram uma pesquisada depois e é interessante porque conseguimos alcançar uma provocação sadia proposta para poder nivelar o entendimento dos senhores e das senhoras com os temas que a gente vai estar trabalhando em toda a formação. Então é isso, pessoal. Fizemos a entrega lá na aula presencial de uma camiseta para cada um dos formandos. E vocês também receberam depois, quem não recebeu na hora recebeu posteriormente. E essa camiseta também, como a gente costuma dizer, poderia ser, eu pessoalmente gosto muito de camiseta, que eu acho que traz bastante identidade, principalmente para projeto. E como a gente está trabalhando com um projeto socioambiental, eu pessoalmente trouxe uma provocação de, em vez de simplesmente fazer uma camiseta, trazer uma camiseta com tecido ecológico. A gente conseguiu viabilizar isso. Então as camisetas, elas são confeccionadas com garrafas PETs, cada camiseta recicla 2 garrafas PETs, e então, portanto, mais de 400 garrafas foram recicladas só nesse ato aí, somente em Cajati. E a gente ficou bastante feliz disso. É simples, é simbólico, mas é verdadeiro e traz identidade para o projeto, traz um pouco do espírito geral de todo o projeto, que é trazer a sustentabilidade, a educação ambiental em todas as ações, de maneira desmistificada, efetiva e contínua. E agora a aula 1, Fundamentos da Educação Ambiental. Trouxemos a síntese do projeto, algumas informações iniciais, entramos agora no assunto, vamos iniciar de fato o conteúdo, as aulas, né? O conteúdo programático aí de todo o nosso caminho nessa formação. Então eu trago aqui um vídeo para vocês, um vídeo que é da ONU, um vídeo para a gente entrar também nessa questão de educação ambiental, uma reflexão profunda, um vídeo que serve para crianças de 8 a 80 anos, então serve para todo mundo, e é um vídeo que foi publicado inicialmente, lançado pela ONU, na última conferência do clima na Escócia. Então é um vídeo que traz bastante reflexão.
You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Então, deu para perceber, né, numa mensagem de um dinossauro, imagine um Velociraptor aparecendo numa conferência da ONU, ia ser algo bastante bizarro, né, da gente imaginar. Quando o professor vai falar com o aluno, trazendo uma informação nova ou algo que traz uma discussão, a gente costuma sempre falar sobre a imaginação, né, e é a imagem e a ação. Então imaginem uma cena desse vídeo do dinossauro, e entre várias informações interessantes, né, o dinossauro traz ali a provocação de que depois da pandemia, né, na evidência de que o impacto planetário da pandemia pode ter sido causado principalmente por um desequilíbrio ambiental, né, que quebrou uma barreira e que fez o vírus se propagar da maneira que se propagou. Eu acho que esse ponto é um ponto de bastante atenção, mas também uma outra questão da gente não esperar o pior acontecer, né? Como mesmo o dinossauro disse, a gente está plantando a nossa própria extinção. Seria como se os dinossauros tivessem provocado, desejado a queda dos meteoros que extinguiu toda a espécie e tal. Então, uma reflexão boa para quando a gente vai falar sobre a ação do homem, antrópica, né? E que dá para traduzir aí para todas as crianças de 8 a 80 anos. Então, evolução ambiental no planeta Terra. Será que evoluímos? Né? Enquanto tecnologia, como diz a professora Lúcia Helena Galvão, que eu gosto muito, evoluímos e muito. Estou aqui hoje fazendo uma videoaula para vocês, trazendo conteúdo, usando a internet como veículo e todo mundo podendo acessar, inclusive pessoas do mundo inteiro, através do YouTube, da vida e outros canais, né, de streaming. Então evoluímos sim enquanto ser humano no ponto de vista de tecnologia, mas se a gente for fazer um recorte ambiental, será que nós, em 2023, estamos mais evoluídos do que os povos antepassados que viviam em comunidade? Será que eles viviam em menos harmonia com a natureza, né? Até hoje a gente vive dependendo dos recursos naturais para poder evoluir. Ter evolução social, econômica, financeira e tudo mais. Mas será que a gente evoluiu ambientalmente falando? É uma questão a se discutir no mundo inteiro. Então, uma outra provocação do filósofo Immanuel Kant, que eu gosto bastante: o ser humano é aquilo que a educação faz dele. É uma frase de Kant. Ou a gente poderia até fazer uma outra adaptação: o ser humano é aquilo que a educação deixa de fazer dele se o ser humano não for educado. Né? Então, quais são as consequências de uma pessoa que pode dizer que é educada, mas não cuida do seu resíduo sólido, que está aí transitando com o seu veículo e come ali qualquer coisa ali no seu carro e joga o lixo pela janela. O lixo não é mais meu, o chocolate era, a água era, mas a garrafa não é mais, a embalagem não é mais. Né? Então, o ser humano, ele é aquilo que a educação faz e também é aquilo que a educação deixa de fazer dele. E quando a gente vai falar de educação ambiental, a gente não pode pensar nela como algo apartado, separado,
educação é uma coisa só. Eu trago aqui uma linha do tempo também, como a gente está falando de fundamentos de educação ambiental, para poder fundamentar, né, como a palavra diz. É importante a gente entender que houve sim, por mais triste que pareça ser a nossa realidade ambiental, humanitária, social e outras, né, quando a gente vai falar dentro da linha dos ODS mesmo, primeiro ODS que fala de erradicação da pobreza, né, a gente vai falar nisso mais para frente. Eu só trago aqui um recorte porque esses dias a gente aplicou uma aula com esse tema e quando a gente estava discutindo a pobreza no mundo, se você pega uma informação de, por exemplo, 20% do investimento bélico dos Estados Unidos acabaria com a fome no mundo em um ano, né? Então é muito triste, né? Mas a gente consegue compreender um pouco melhor toda a realidade humana, não só ambiental, mas social, socioambiental, né? Então é isso aí. Então, se a gente pegar numa linha do tempo, nos anos 40 a gente teve algumas ações, as primeiras discussões dentro da ONU, né? Depois nos anos 50 também isso começou a ser discutido e mais legitimado. Nos anos 60, nos anos 70, com o próprio movimento hippie, isso trouxe uma agenda mais expressiva. Ainda nos anos 60 a gente teve um livro muito importante que foi a Primavera Silenciosa, que trouxe uma reflexão já de mudanças que estavam acontecendo no hemisfério norte, né, que tem uma percepção de mudança de estação do ano muito maior do que no hemisfério sul, então já trouxe ali algumas reflexões, e depois a gente teve já nos anos 80 e 90 as bolsas de valores, principalmente a Dow Jones, discutindo sustentabilidade, criando índice específico disso, trazendo para o ano 2000 e ainda falando, não podemos deixar de falar, né, do protagonismo do Brasil lá nos anos 90 com a conferência que teve no Rio de Janeiro, a Eco Rio, que o Brasil sempre foi muito protagonista na agenda ambiental. A gente tem a característica geográfica, a gente tem um banco, né, literalmente falando, de recursos naturais muito grande, a gente só não aprendeu a se apropriar disso, mas o Brasil, de fato, ele precisa ser louvado como um país pioneiro, trazendo uma discussão global sobre a necessidade de uma agenda ambiental e também de valorização da preservação, da conservação, né, e dessa mudança de entendimento sobre consumo de maneira geral. E trazendo agora até os ODS, que é a agenda mais consolidada, então todo esse trajeto. E trago também, se a gente for pensar aí na faixa mais recente, na última década, né, a gente teve, às vezes alguns episódios acontecem e criam uma agenda com tristeza, mas que traz reflexão e mudança, né. Eu trouxe ali a lembrança de Brumadinho, né, que hoje pouco se fala, mas aquele acidente, né, se é que a gente pode chamar de acidente, que teve danos sociais, ambientais, astronômicos, imensuráveis, né, cidades sendo dizimadas, um rio sendo morto, tudo por conta de uma mineração desordenada, né? Uma pergunta que eu faço quando vai discutir Brumadinho, por exemplo, será que aquilo não era anunciado, não poderia ser evitado? Ou a atividade econômica foi muito maior e houve ali, talvez, uma falta de transparência, né? Que não permitiu, por exemplo, um plano de contingência para evitar os danos do acidente, digamos assim, né? Então, tudo aquilo trouxe muitas mudanças para uma agenda ambiental no Brasil e é mais ou menos essa a grande trajetória ambiental do ser humano. Então isso tudo fundamenta, né? Então, aí pegando de todos esses acontecimentos, eu trago aqui algumas coisas bastante expressivas e marcantes. A Conferência de Estocolmo, né? A Suécia hoje é um país referência em gestão ambiental. Eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em gestão de resíduos sólidos com a Agência Ambiental da Suécia. Tive a oportunidade de conhecer o país, conhecer a gestão ambiental, as políticas públicas que acontecem, como eles pensam e trabalham lá. Realmente é incrível a participação social, principalmente, como eles tratam com seriedade o tema. Prioridade e seriedade, né? Desde as crianças até os adultos, fazendo a sua parte e com estruturação e tudo mais. É um conjunto de ações. E naquele mesmo ano, né, falando de Suécia, lá na Conferência de Estocolmo, que ecoa até hoje, teve um ministro no Brasil que falou desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde. Ele falou isso porque, de fato, naquela época não tinha tanta restrição e regulamentação. Para vocês terem noção, nessa época foi uma época que ainda estava acontecendo ali em grande intensidade de colonização, como exemplo,
centro-oeste do Brasil, e o próprio governo incentivava que famílias migrassem para a região para desmatar, para poder plantar ali, imaginando que tirando a mata ia ter solo fértil, e logo depois entendeu-se que o solo do centro-oeste é bastante arenoso, quase que impróprio para a produção, e hoje se produz muito, sim, o Brasil é o maior celeiro do mundo, mas precisa de muita tecnologia, de muita ciência de solo, de muito investimento e custo para poder produzir naquele lugar, mas é o que a gente tem hoje, né? E tudo isso, se a gente for pegar, tem raiz, da onde surgiu, a gente entende. Se é um problema, a gente tem que procurar a causa, né? E é uma comparação que eu faço aqui. A Agenda 21, que foi uma agenda bastante difusa, que nasceu no Rio de Janeiro, lá na Eco 92, e o Brasil foi protagonista, e que até hoje ecoa, né? Foi um documento assinado por 179 países, que talvez o mais expressivo antes da Agenda 2030. Depois vieram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os conhecidos ODMs, foram 8 objetivos, e que transitaram até 2015, que foi quando aconteceram a implementação, introdução e consolidação dos ODS no planeta pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. E a gente vai ter uma aula específica disso também. E quando a gente pensa em trajetória, em bases legais, o Brasil ele tem uma estrutura bastante interessante, que vários outros países se esperam, inclusive, né? E que depois vem sendo regulamentada nos estados, nos municípios. A gente tem a política nacional, uma lei federal, e a lei 9797, desde 99 existe nessa lei, que institui o Programa Nacional de Educação Ambiental. Ela tem seus eixos e criou o Programa Nacional de Educação Ambiental, o PRONEA, no ano de 2003. Falando um pouco dos conceitos da educação ambiental, né, é poético, é bonito de ler, de discutir, rende até música, como diz um amigo, mas o artigo 225, né, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O ser humano gosta muito, o brasileiro, né, gosta muito de falar dos seus direitos. Tem o direito disso, daquilo, e esquece que a própria premissa do direito, né, do direito civil, é cumprir com seus deveres. E eu faço uma provocação, né? O que será que diferencia o indivíduo do cidadão? Essa discussão surgiu recentemente numa conversa com professores, e eu trouxe para essa formação porque de fato é algo que as pessoas não param para pensar, né? Indivíduo é qualquer um, é qualquer pessoa que vive na sociedade. Cidadão é quem exerce da sua cidadania. Eu trouxe aqui o significado literário, né, do dicionário das palavras, que traz ali com mais clareza o que de fato é, né, a diferença, né, a habilidade do cidadão, né, o cidadão ele tem que usufruir dos seus direitos civis, políticos, por esses gerados, e desempenhar os seus deveres, né? Então, se um indivíduo ele cumpre, ele faz a sua gestão adequada de resíduos sólidos na sua casa, se ele é uma pessoa educada ambientalmente falando, ele está exercendo seu papel de cidadão, né? E não sendo meramente um indivíduo numérico na sociedade, gerando problema para aqueles que exercem a sua cidadania. É importante a gente parar para pensar nisso, e a educação ambiental traz essa possibilidade também, essa diferença entre indivíduo e cidadão. Então, o que é educação ambiental? É um instrumento pelo qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes, competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, isso é uma definição que está na Política Nacional de Educação Ambiental. E toda educação deve ser ambiental, ou não é educação. Então, a educação ambiental não deve ser entendida como um tipo específico de educação, né? Ou como algumas pessoas propõem, né? Que, por exemplo, os municípios têm um professor para ser o professor de educação ambiental. Imagina a responsabilidade de um professor, uma pessoa, educar 3.000 alunos, por exemplo, ou mais do que isso, que é o fato, né, que tem, por exemplo, no município em Cajati, educar ambientalmente falando, né, de toda uma herança hereditária que todos nós temos. Eu tenho memória de até minha infância, né, que eu tenho meus 36 anos de idade, a minha mãe queimando lixo
no fundo de casa e está tudo tranquilo. O caminhão de lixo passava uma vez por semana e tudo mais. Então, educação ambiental ela precisa ser entendida também como uma prática de buscar as raízes das ações do homem enquanto sociedade, enquanto comportamento, né? E a gente precisa evoluir. Como eu fiz uma provocação lá no começo, será que a gente evoluiu do ponto de vista ambiental, de tecnologia? Sim. Eu estou aqui com um telefone de alta tecnologia, 5G, fazendo videoaula. Bom, a resposta é sim. Mas e do ponto de vista ambiental, será que a gente evoluiu? Né? Será que na mesma velocidade? Né? Na mesma velocidade, minha opinião é que não. Né? Então, toda educação deve ser ambiental ou ela não é educação. Os princípios básicos da educação ambiental, tudo isso está nos próprios fundamentos, na própria Política Nacional de Educação Ambiental. Vou passar aqui de maneira rápida, trazendo o primeiro, né, o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Então, a educação ambiental, eu trago esses princípios, né, aqui mais alguns, porque tem gente que acha que a educação ambiental é um ato. Eu costumo usar um exemplo. No dia da árvore, eu vou lá, planto um ipê amarelo, lindo, maravilhoso, símbolo da Mata Atlântica, do Vale do Ribeira, com os alunos e tudo mais. E no outro dia eu esqueço do ipê, passo, mas as crianças vivem na cidade. Estou dando um exemplo claro de uma ação de educação ambiental que, dependendo de como for, nem é educação, é uma deseducação. Exemplo da árvore. Planta a árvore num dia da árvore, legal. A ação de educação ambiental, indiscutível. Mas esquece a árvore, depois a árvore pega um sol, pega uma estiagem e morre. E as crianças passam por ali e falam: mãe, aquela árvore que eu plantei no dia da árvore morreu, não cuidaram dela. Então aquela ação de educação ambiental deixou de ser uma ação de educação e deseducou a criança ou quem participou e cria desmotivação. A gente precisa motivar o indivíduo para ele poder se educar, independente se é educação ambiental ou outra esfera de educação. Então, se não tiver motivação, fica difícil. Por isso que não pode ser tratado como uma coisa pontual, né? Então, ali um objetivo, por exemplo, da educação ambiental é o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente, em suas múltiplas e complexas relações, e não só pontualmente, né? Isso já falando de objetivo da educação ambiental, para entender que não é uma coisa só. Outros objetivos também, tudo isso está na Política Nacional. Depois vocês podem ver um a um, podem baixar a própria legislação ou a gente fornecer para quem não achar, que a gente se baseia, né, para a aula de hoje, se baseou para a aula de hoje, e ver na completude de maneira mais profunda. Bom, o papel do educador na educação ambiental, né? Nós que trabalhamos com educação, vocês que são professores da rede municipal, qual é o papel do educador ambiental na formação do cidadão? É multiplicar os bons costumes, é isso que o professor faz, além de ensinar a ler, escrever, a educar, ter educação mesmo básica, cívica, moral, né, que deveria teoricamente vir dos pais, mas a gente sabe que a realidade, principalmente da população vulnerável, não é essa. Então vocês são multiplicadores de bons costumes. E o que a gente costuma falar, com vida, criança e água, todo cuidado é pouco. Com a nossa vida, todo cuidado é pouco. Com a água, todo cuidado é pouco. Com a criança, todo cuidado é pouco. Então, quando a gente vai falar sobre educação ambiental para a criança está ali no seu momento lúdico, aberto. Eu costumo dizer que é o cimento mole, que pode ser formado, né? A gente precisa ter essa motivação, né? Então, saber que o educador vai estar presente em cada indivíduo, que depois vai ser cidadão, que ele educa, né? Pela educação se tornou cidadão, né? Trazendo o próprio conhecimento do Paulo Freire, que traz isso em todas suas obras, né? Que são complexas, mas profundas, verdadeiras. E trazer também, né, dentro do processo de educação ambiental, essa discussão sobre recursos naturais e os ciclos de consumo. Então, de onde vem a matéria-prima, né, a geração do lixo, tudo que a gente consome vira lixo, né? Então, pensar no desperdício, principalmente, de alimento ou mesmo de material, de insumo, tudo mais. Regras de mercado, lei de oferta e procura, não ficar nesses Shopee da vida, como diz, né? Eu compro até do banheiro aqui do celular, mas o que eu comprei nem chegou e, ai meu Deus, por que eu comprei aquilo? Foi fácil comprar. Então, hoje o mercado global, ele é perigoso e ele gera mais resíduo do que nunca, né? Se a gente pensar com esse recorte de informação
além de coisas que não valem nada. Então, lá você compra uma coisa, chega outra, e inútil e qualidade horrível, né? Então, obsolescência programada, e programada em tempo instantâneo. Economias da atualidade, né? O capitalismo de stakeholder. Entender, o educador, o consumidor, de maneira geral, precisa entender, nós precisamos entender que é o consumidor que precisa ditar a regra. Não é de qualquer jeito, né? Se a gente pegar, por exemplo, hoje a Coca-Cola fala em reciclagem, as garrafas PET são recicladas, mas foram eles que criaram essa embalagem também, então a responsabilidade é deles. E eles demoraram décadas para poder aceitar isso, tiveram que perder mercado. A gente tem vários exemplos, a Nike, grandes marcas, tiveram problemas sérios sobre essa questão do que hoje é chamado, né, de economia de atualidade, que é envolver os stakeholders, os atores envolvidos, os consumidores. Se a gente pegar alguns recortes também, como por exemplo os vinhos, as vinícolas do sul recente, trabalho escravo, quebrou. Se eu vou no mercado, eu gosto né, acho que todo mundo gosta de suco de uva integral, uma delícia, pô, gelado, melhor ainda. Mas eu não consigo mais ir no mercado e ver a determinada marca, não vou nem falar os nomes aqui, mas lembro de todas. Eu parei de comprar as marcas depois que fiquei sabendo aqueles escândalos. Então a qualidade daquele vinho foi para zero, depois de saber que eles usam trabalho escravo. Tudo isso a gente chama de economia da atualidade ou capitalismo de stakeholder, né? A gente está atento a todas as ações de uma empresa. Está dentro do campo da gestão econômica, né? Então a diferença de economia circular também, né? Economia linear, fabricar, utilizar e descartar, né? Esse mercado consumista pós-revolução industrial, frenético, que ainda existe no mundo, ainda estamos emitindo muito mais carbono do que captamos, etc. e tal, por conta da tal da economia linear. E a economia circular, ela vem diferente e ela inicia, por exemplo, no conceito do ODS 12, que eu coloco ali no centro daquele desenho, que é no consumo, né? Então, fabricar, utilizar, descartar, reciclar, repensar, recusar, refletir, reutilizar, né? Praticar a coleta seletiva na hora de descartar, e a reciclagem ser entendida como um final de ciclo e não como a grande varinha de condão. Se está reciclando é porque está produzindo muito lixo, a gente precisa saber disso, né? No ato do consumo. Eu reciclo 100% do meu lixo, parabéns, é obrigação, mas o segundo passo é começar a pensar nesse volume de lixo que a gente gera, ou o primeiro passo, né? Dependendo do ponto de vista. E pensar na responsabilidade compartilhada. Tem gente que acha que é só a prefeitura, é o prefeito que é o responsável pelo lixo. E não, né? Então o conceito de legal hoje no Brasil, o marco do saneamento trouxe isso de maneira indiscutível, em artigos específicos inclusive, né? Então o fabricante, o importador, o distribuidor, o comerciante, o consumidor e também as prefeituras são responsáveis, né? Então a responsabilidade, falando do lixo, por exemplo, deve ser compartilhada, mas não só do lixo, de tudo. A responsabilidade tem que ser compartilhada. Todos nós somos responsáveis por todos os nossos atos, no mínimo indiretamente, né? Então, quando a gente vai falar de resíduos sólidos, mais ainda. Bom, e não basta ter sido bom, né? Não basta ter sido bom quando deixar o mundo, é preciso deixar o mundo melhor. Então é uma frase que eu gosto bastante do Bertold Brecht, que também remete sobre essa questão da educação ambiental, que eu costumo dizer que o educador ambiental ele é um plantador de semente de carvalho, que raramente vai poder usufruir da própria sombra daquela árvore, quiçá do fruto dela, mas sabe que ela vai ser importante para alguém que passar por ela em algum momento, né? E trazendo aqui uma conotação da nossa região, trazendo algumas informações da nossa região, né? Falando de fundamento da educação ambiental, mas trazendo principalmente a nossa base de sustentação, falando em territorialização do ensino, né? Principalmente se a gente for falar num desdobramento posterior, que é a formação de currículo municipal, não tem como não falar do território. E é um prazer muito grande falar do Vale do Ribeira, porque eu costumo dizer que é fácil falar do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira só tem característica boa, com exceção da síndrome de vira-lata que nós, que aqui vivemos, temos muitas vezes, de falar só o que a gente acha que tem de mal. Falta aqui só tem mato. Isso foi quase que cultural, ou, por que não, cultural e hereditário, que eu cresci ouvindo falar que aqui só tinha mato, que eu tinha que sair daqui de qualquer maneira, meio que fugindo da região, porque aqui não tinha o que fazer, trazendo uma falta de consciência e falta de valorização de nossos recursos naturais e de nossa potência, né? Então, para mim,
Sempre é muito bom falar do Vale do Ribeira, principalmente de nossas águas, né? Somos uma região complexa de ser entendida. Se a gente for pensar no nosso território, nós temos 4 regiões basicamente, né? O Vale do Ribeira, o Alto Ribeira, que pode ser pensado de 2 maneiras, a região de Juquitiba e de Apiaí, o Médio Ribeira e o Baixo Ribeira, a região litorânea. O Vale do Ribeira não é uma coisa só. E aí isso já responde que não, o Vale do Ribeira não é é uma região pequena. Conhece o Vale do Ribeira? Os confins do Vale do Ribeira, né? Como até teve novela e gerou discussão. Não, nós não somos uma região pequena, não. Nós somos maiores do que países, por aí, se a gente for pensar em divisão geográfica, por exemplo. E do ponto de vista geográfico, a gente é muito peculiar também. Tem caverna, tem cachoeira, tem praia deserta, tem floresta, infinitas coisas. Tem minério aos montes, tem água em abundância. E quando a gente vai falar em água, né, em unidade de gerenciamento de recursos hídricos, a bacia hidrográfica do Vale do Ribeira é uma das mais importantes do estado e do país. É uma bacia hidrográfica federal que nasce no Paraná, que vem desaguar lá na Barra da Jureia, lá em Iguape. E é quilométrica, vasta, diversa e muito abundante se a gente for pensar no quesito qualidade e quantidade de água potável superficial, né, e não subterrânea. Então, o Vale do Ribeira também, né? Quem somos? Nós somos uma região rica em biodiversidade. Uma grande faixa, mais da metade dos mamíferos do estado de São Paulo, né? 27% da flora, 37% das aves, a maior parte dos répteis, anfíbios, peixes, enfim, são números muito expressivos. Biodiversidade é vida. Então, nossa região é rica e por demais, e quem disser o contrário, que me prove. Eu não gosto que fale mal do Vale do Ribeira. Eu acho que todos nós que trabalhamos com educação temos essa missão de trazer o que temos de melhor, né? Principalmente quando for falar em educação ambiental, falar de nosso território. E temos também uma característica que eu chamo de biodiversidade cultural, o caiçara, né, como se diz, as comunidades remanescentes, quilombolas, pescadores, ribeirinhos, colonizações específicas. Se a gente for pegar o Vale do Ribeira, a história de colonização, é uma região que teve que se desenvolver por si, porque viveu por muito tempo ao longo da história isolado, tendo só como mar ou hidrovias o acesso à nossa região. Então o povo que aqui vive, que é miscigenado por várias etnias, né, desde o descobrimento, criou essa característica por conta de conseguir se adaptar a um território extremamente peculiar e que por muito tempo viveu isolado. A gente precisa relembrar disso quando vai falar da nossa região. E eu acho isso muito importante porque é algo muito, muito peculiar a nível de desenvolvimento humano, social, histórico, cronológico e tudo mais, né? E aqui uma foto da nossa bacia, né? A nossa região, 17% da água produzida do estado de São Paulo está no Vale do Ribeira. Somos a principal produtora de água do estado de São Paulo. Aqui uma foto da foz do Rio Ribeira, lá na Barra, trazendo aqui uma mancha quilométrica de matéria orgânica, trazendo vida ao Oceano Atlântico e unindo o Ribeira ao mar. E agora, chegando nos finalmente, uma frase que a gente criou dentro da empresa para definir o nosso entendimento de educação ambiental, que a Preservale, a nossa empresa, entende, né, como essa questão. Então, não existem problemas ambientais, existem apenas sintomas ambientais de problemas humanos que podem ser resolvidos com a educação. E é isso, pessoal. Realizamos também o seminário que aconteceu e foi um sucesso. Tivemos mais de 700 pessoas que participaram. Foi um evento híbrido, né, que aconteceu dentro do projeto socioambiental. E eu trago essa fala porque a primeira ideia surgiu no Departamento de Desenvolvimento Social de Cajati, quando a gente conheceu como o Departamento trabalha os dados de saneamento básico, conhecendo o trabalho dos técnicos, dos agentes de desenvolvimento social e a necessidade de a gente ter um evento. Então conseguimos realizar talvez o maior evento de educação ambiental e saneamento básico da história da região, realizado pela Sabesp, organizado pela Preservale e pela Unesp,
com o apoio do Comitê de Bacias, do Codivar, do Consaúde, da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, ABRELP, que é a principal entidade de resíduos do país, em pesquisa, em dados e em tudo mais. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABES, também apoiou o evento e conseguimos, além, né, da parte híbrida, de ter mais de 700 participantes online, mais de 100 pessoas presencial, com palestrantes de bastante renome em âmbito nacional, um grande marco para a gestão sustentável de nossa região, colocando o saneamento básico como uma priorização nas políticas públicas. Então é possível, a gente acredita que o saneamento básico um dia vai deixar de ser básico e vai ser saneamento, né, para todos. Sem educação a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, essa primeira aula, Fundamentos da Educação Ambiental, traz essa provocação do que de fato é, a gente precisa se fundamentar, né, em algo que seja verdadeiro, que seja compromissado e que traga uma razão de ser para todos nós, né, e que deixe, a educação ambiental precisa ser deixada de ser tratada como algo pontual e ela ser inserida em todo o contexto do ensino, em todo o contexto do desenvolvimento humano das cidades, não só necessariamente dos alunos de uma rede. Tá bom? Muito obrigado, em nome da Preservale, que está executando esse projeto, que uma das ações dessa formação, nós temos dezenas de ações que algumas já iniciaram aí no município, outras vão acontecer ao longo desses 2 anos, e grande parte dessas ações vão espelhar no âmbito das escolas, vão ter a participação de vocês, professores, alunos também. A gente vai estar lançando aí em breve um concurso literal e artístico ambiental, né, envolvendo todos os alunos, repartindo o ensino infantil do fundamental de desenho e produção de texto e frases de impacto, que é uma aproximação aí para a gente pensar para a Semana do Meio Ambiente, né, algo nesse sentido. E é isso, vamos construindo a 4 mãos todas as ações. Muito obrigado pelo engajamento, pela participação de todos vocês e ficamos à disposição, desejando tudo de melhor a todos nós.